Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal do grupo de estudos de Catanduva, de Ribeirão Preto, do Espírito Santo, Cidade de Serra, Deninho, Sergipe, Crato, Ceará, São Luís do Maranhão, Aracaju, Cuiabá, Imperatriz do Maranhão, Londrina, Goiânia, Brasília, estamos em casa, Porto Alegre, Vitória, Belém, Salvador, Limeira, Porto Alegre, Araçatuba, Paraíba. Boa noite para todo mundo. Pimenta Bueno, em Rondônia, interior de São Paulo. Boa noite para todo mundo de Maringá. Bom, pessoal, a gente vai conversar antes. A gente vai hoje conversar sobre a crônica que vocês receberam, mas antes disso, você já comprou o seu presente no Dia dos Namorados? Só lembrando você para dar esse presente aqui, que é o livro Vou Ser Juiz, do CPIURES, as 480 questões. Não deixe de presentear. Já pensou uma caixa de chocolates e esse livro? Aí você conquista a pessoa amada. Esse livro ou faz você conquistar a pessoa amada dando esse livro para ela, ou faz você conquistar a pessoa amada passando no concurso. Depois de você se presentear com esse livro, vai ficar mais fácil. Bom, é isso. Mas vamos conversar sobre a crônica aqui. Agora vamos bater um papo aqui sobre a crônica. Pessoal, se você não recebeu a crônica, coloque lá literatua.com.br, Literatua de você, procura lá Literatua Jurídico e você só deixa o seu e-mail para você receber semanalmente a crônica. Mas vamos conversar aqui. A crônica fala da história, remete à famosíssima história de Davi e Golias, em que Davi enfrenta Golias e vence. E a história é bonita, a história é verídica. Davi depois reina sobre Israel e passa a ser um personagem da história de Israel respeitadíssimo até os dias de hoje. E a história de Davi começa publicamente com uma atitude aparentemente imprudente. Ele chega a um local de guerra e decide enfrentar o principal soldado, digamos assim, do exército adversário. E ele era franzino, magro, pequeno, era tudo aquilo que não condizia, né? Não tinha o biotipo de soldado, de homem de guerra, de guerreiro, não tinha. Mas Davi era, antes disso, pastor de ovelhas. E ele vai, a fim de proteger as suas ovelhas, várias vezes vai atacar ursos, ou vai defendê-las de ursos, ou mesmo de leões. E ele aprendeu essas técnicas de defender as ovelhas de ursos, de leões, tacando pedras, né? E ele vai treinar isso de uma forma perfeita. Quando ele chega para enfrentar Golias, ele faz uso dessa técnica. As pessoas disseram para ele que ele era louco, que ele tinha que ter colocado uma armadura, feito outra coisa, e nem enfrentado, mas ele vai lá e enfrenta. O que eu quero te dizer, em primeiro lugar, é que você acha a história de Davi bonita, mas antes dele aparecer para o público, dele ir para a arena, dele se colocar ali à frente, ele treinou muito antes. Então, qualquer que seja o seu desafio, não se iluda. É preciso que haja treinamento. Não é preciso que as pessoas saibam que você está treinando e nem que vejam você treinando.
mas é fundamental que haja treinamento. Se você não está treinando, não está estudando, não está se esforçando nesse seu projeto, não se iluda, na hora da luta você vai perder. Mas se você está treinando, se esforçando, não se preocupe com o que as pessoas acham que vai acontecer com você na hora da sua batalha. Um dia você vai lá prestar a sua prova do concurso, ou a sua entrevista de emprego, ou vai montar a sua empresa e ela vai começar, ou então vai se aventurar e mudar a vida de alguma forma, em alguma área. Quando você tornar pública a sua decisão, ou você enfrentar aquele desafio publicamente, várias pessoas vão olhar para você e vão dizer: não tem a menor condição dessa pessoa ser isso. E geralmente quem diz isso de você é quem te conhece, é quem é próximo de você, porque há uma especial dificuldade da gente ver aquele que é o nosso par e que, portanto, está no nosso nível, ascender um nível. Nós temos essa especial dificuldade, isso é natural do ser humano, né? É o que alguns vão chamar de sentimento de inveja, que é um pecado vergonhoso e nós não falamos. Mas no caso de Davi, quer seja por inveja, quer seja por sinceridade, quem olhava para ele dizia: olha, esse rapaz não pode ser ele, não tem a menor condição. Só que o que eu quero te dizer é que as pessoas não conhecem a sua história. Só você conhece a sua história, tanto para bem quanto para mal. Muita gente parece que estuda, aí chega lá e não passa. Olha aí, eu estudei tanto, todo dia você vê a pessoa tá lá, uma foto no Facebook dela com um livro, mas não adianta, foto com um livro na mão não aprova, o livro tem que ser usado. Entendeu? Entendi. Essa que é a ideia. Então, tanto para o bem quanto para o mal, as pessoas não conhecem a sua história. Você precisa ter esse comportamento coerente com o seu projeto. Você está treinando, ninguém sabe. Quando você chegar lá e tiver seu desafio, muita gente vai dizer que você não tem condições. Mas disseram a mesma coisa para Davi e ele foi rei e fez história. Porque antes disso, Davi conhecia a sua própria história e o seu próprio treinamento. Aí a crônica vai avançar e vai dizer que Davi leva 5 pedras para atirar. E ele acerta de primeira, mas ele leva 5 pedras. As 5 pedras representam prudência. Se você vai prestar concurso, não se limite a um único concurso. Preste 2, 3, 4, 5. Atire outras pedras. Leve outras pedras com você. Você não sabe qual porta vai abrir. Eu sempre digo isso: quem sobe as escadas é você. Quem abre as portas é Deus. Então, você só tem chance de entrar pela porta se você tiver no andar de cima. E subir as escadas é com você. Mas quando você subir, vá lá e tente abrir, né, as 5 portas que estão ali na frente. Uma dessas vai se abrir lá. Bata nas 5 portas. Uma delas vai se abrir e você vai entrar. Mas bata nas 5 portas. Leve as 5 pedras. Você precisa ter prudência. Prudência é: eu sei que eu sou capaz, mas eu não sei em qual dessas portas, qual desses concursos eu vou ser aprovado, então prudentemente eu vou me inscrever nos 5. Eu desejo que seja esse, mas pode ser aquele, pode ser o outro. Você não conhece o seu futuro e nem sabe o que é melhor para o seu futuro. Se você soubesse o que era melhor para o seu futuro, provavelmente muitas coisas da sua vida no passado você teria feito diferente, se você conhecesse o seu presente, que à época era o seu futuro. Então, tenha prudência, tenha prudência. Quarto lugar, a crônica vai dizer que ele enfrenta o gigante. Mas há um ponto que eu quero ressaltar com você. É que, em verdade, ele enfrenta o gigante.
Se Davi tivesse enfrentado um sujeito fraco, irrelevante, se fosse um sujeito que tivesse ali debilitado, doente, tivesse matado, aquilo não teria impacto algum. Então, para ter impacto, tem que ser gigante. Para ter impacto, o desafio tem que ser grande. Para mudar de vida, e você quer mudar de vida, é preciso que o desafio seja grande, que exija algum sacrifício, que vá demandar de você, de alguma forma, algum sofrimento. Por quê? Porque se não há sacrifício, não há sinal de amor. Então você precisa compreender exatamente isso. Se não for um gigante que você está enfrentando, é porque o projeto não tem tanta relevância assim. Davi é ousado, isso é bíblico, né? Ele é ousado porque ele confia em Deus, e ele é ousado e confia em Deus porque ele tem fé, e aí é bíblico, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a ideia que eu quero trazer para você aqui é que sem ousadia é impossível você fazer algo de relevante. Você tem que ser ousado, você tem que ter coragem de enfrentar o gigante. Ah, mas eu não sei se eu vou vencer. Mas se você não enfrentar, eu sei que você não vai vencer. Uma certeza você pode ter: se você não arriscar, não vai acontecer. Essa certeza você pode ter. Então, seja ousado. Faça a sua parte. Confie em Deus, Ele sempre faz a dele. Não se preocupe não, nunca aconteceu dele não fazer não. Então, Ele vai fazer a dele. Mas faça a sua parte. Fique absolutamente tranquilo. Com a crônica de hoje, eu aprendo, agora resumindo de forma simples para você carregar para a vida, que é importante e imprescindível que eu tenha o meu treinamento, que as pessoas não precisam ver eu treinando, mas que eu preciso treinar. Que no dia da minha batalha eu carrego comigo a minha história e as pessoas não conhecem a minha história. Eu conheço a minha história. E que a despeito de eu ter treinado e de eu conhecer a minha história, eu vou ser prudente e vou levar 5 pedras. Eu vou bater em mais de uma porta. Porque apesar de eu ter me preparado, eu não sei qual porta vai se abrir. Eu aprendo que eu preciso enfrentar um gigante, porque se não for um gigante, não há relevância naquilo que eu faço. E por último, eu aprendo que eu preciso confiar em Deus, porque Ele vai fazer a parte dele. Basta eu fazer a minha. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um abraço para todo mundo aí. Que vocês tenham aí a paz de Deus, de Cristo, e a gente vai conversando e se falando. Um beijo para todo mundo, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.